Abra a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 55, versículo 1 ao 3. Deus tem uma palavra para falar ao nosso coração. Eu nem sabia que eu ia pregar hoje, mas Deus já tinha colocado essa palavra no meu coração. E o pastor Klaus precisou fazer essa viagem. E aí eu falei, Senhor, né? Mas não terminou ainda. Ele falou, deixa comigo que eu termino a palavra por você. Amém? Então Deus vai falar com você poderosamente. Todos encontraram? Então, levante bem alto a sua Bíblia, diz assim, esta é a minha Bíblia. O que ela diz que eu sou. O que ela diz que eu tenho. O que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo. Glória a Deus. Diz assim para nós a palavra do Senhor. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Amém? Vamos orar, igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e louvamos por esse momento especial, pela tua graça e pelo teu amor. E pedimos que o teu Espírito Santo venha falar conosco, Senhor. Venha nos usar, Senhor Deus, para ser um instrumento nas tuas mãos. Fala com o teu povo, Senhor. Fala aquilo que eles precisam ouvir da tua parte, Senhor. Que ao final dessa mensagem não saia ninguém aqui, Senhor, com dúvida daquilo que o Senhor quer para a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Estava essa semana eu conversando com alguns irmãos no seminário, falando a respeito da minha infância, de como eu e os meus irmãos passávamos por diversas necessidades. A nossa casa era uma casa que faltava tudo, irmãos. Faltava roupa, faltava alimento, faltava proteção. E nós íamos sobrevivendo por pequenos milagres. Lembro que a minha avó e a minha tia, vez ou outra, eu tinha 6 ou 7 anos, eu via minha avó vindo com sacolas pesadas de alimento, e ela pegava um ônibus para chegar em casa, levar para a gente, porque era falta de muitas coisas. Mas eu creio que Deus tocava no coração dela. Meu pai, que era o responsável pelo sustento da casa, não conhecia o Deus da provisão. Pelo contrário, ele refutava toda e qualquer aproximação. Ele não aceitava os convites que Deus enviava para ele. Na época ele era uma pessoa muito dura, que refutava muito a palavra de Deus. E por isso ele tinha muita resistência ao Evangelho. E ao contrário de buscar a Deus, ele ia buscar outros deuses. E quanto mais ele buscava outros deuses, a nossa casa ia entrando num tempo de muita miséria, muita dificuldade. Eu não culpo o meu pai. Ele não tinha muito conhecimento, mas ele fazia as coisas que ele acreditava que era certo. E a gente ia vivendo dessa forma. Nós sofremos por muitos anos com isso. Nossos irmãos iam se afastando cada vez mais. A gente não conhecia Deus. Mas chegou uma época que meu pai faleceu. E quando meu pai faleceu, a minha mãe já estava doente. Minha mãe estava com câncer, tinha contraído câncer e tinha 4 filhos. Eu era o mais velho, eu tinha 17 anos. E aí ela foi buscar Deus numa igreja bem pequenininha, uma igreja evangélica. E ela aceitou o convite. E a partir daquele momento, a nossa vida começou a mudar. A partir daquele dia, depois de ter passado por muitos problemas, muitas dificuldades,
A minha mãe aceitou o convite e por causa da minha mãe aceitar o convite, hoje eu estou aqui falando do amor de Deus para você. Tema da mensagem de hoje: o convite está feito. Você pode aceitar ou você pode rejeitar. Pastor, mas eu estou aqui já na igreja e eu acredito que eu já aceitei o convite. Mas do que eu vou falar hoje é de nossas necessidades. O contexto da palavra de hoje, quando Isaías, o profeta, faz ele fala desse texto, ele vai chamar a atenção das pessoas, ele usa uma linguagem, eu vou falar aqui, as pessoas talvez não vão entender, mas ele faz um marketing. Ele precisa ter uma linguagem de vendedor. Porque nessa época chegou um momento que as pessoas já não tinham mais vontade de buscar a Deus. Eram pessoas que elas tinham tudo, Deus provia tudo para elas, mas a necessidade delas ia além, e elas começavam a buscar por outras coisas que não eram a Deus. Elas começaram a buscar por outros deuses, elas começaram a buscar por outras formas de buscar outras maneiras de encontrar a Deus, e elas foram se desviando do caminho, elas foram se desviando de Deus. Elas também buscavam a Deus, do seu jeito. Elas falavam, não, a gente também tem Deus. E o profeta, ele vai usar essa forma de persuasão. Então ele fala, ei, vinde, buscai. Mas tudo que ele está falando, ele não está falando de coisas materiais, ele não está falando de necessidades materiais, ele está falando de necessidades espirituais. O profeta Deus já tinha falado com ele, que o povo estava já se perdendo no caminho. O povo já estava buscando outros deuses, porque eles já não se contentavam com aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Eles não se contentavam com o amor de Deus. Eles já tinham esquecido de todos os milagres que Deus tinha feito. Eles já tinham deixado de acreditar no poder de Deus. E aos poucos eles iam se afastando do Senhor. E quando isso acontece na vida de muitas pessoas, quando essas necessidades além daquilo que Deus pode fazer na vida delas, quando essas necessidades além, quando essas coisas vêm no nosso coração, nós começamos a tomar algumas atitudes mediante as situações. Porque quando vem necessidades dessa forma, o que eu estou falando para você? A gente não começa a não se contentar com aquilo que a gente tem. Então a gente tem uma casa, a gente quer uma casa melhor. A gente tem uma família, a gente quer uma família melhor. A gente tem um casamento, a gente quer um casamento melhor. Tudo dos outros parece que é melhor. Então a gente começa a viver uma vida de frustração. Olha, eu podia ser aquela pessoa. Olha, eu podia ter aquele carro melhor. Olha, Deus podia me dar algo muito melhor. Mas como isso não acontece na minha vida, eu vou buscar outros meios de conseguir. E isso foi gerando no povo de Deus um afastamento, até chegar ao ponto de eles rejeitarem a Deus. E o profeta começa, ei, vinde fazer vários convites. E o povo, quanto mais o profeta fazia convite, mais o povo se afastava. Então ele vai falar de coisas que são materiais, ele fala de água, porque a água era um bem precioso naquela época, era um bem muito caro, não era todo mundo que poderia ter água potável. Então as pessoas ouviam falar de água, opa, chegou água. Quando elas se aproximavam, ele falava, você precisa buscar a água da vida. Ele falava de pão, olha, eu trouxe um pão aqui especial. Aí as pessoas, que pão é esse? Que pão especial é esse? Quando ele se aproximava, você precisa se alimentar do pão da vida. Porque as pessoas já estavam se esquecendo de tudo aquilo que Deus havia feito por elas. A grande questão dessa necessidade, dessas coisas que nós vamos vivendo, de nada tá bom, isso poderia ser melhor, começa a provocar um sentimento de murmuração. Então nós começamos a nos tornar de pessoas gratas, de pessoas agradecidas, a pessoas murmuradoras. Então você está lá no seu trabalho, o seu trabalho é uma bênção, o seu trabalho é algo que você orou, é uma porta que você pediu a Deus, e você está lá dentro e aí começa a acontecer algumas situações, e são normais acontecer algumas situações no trabalho, situações de pessoas
não concordarem com você, situações de pessoas fazerem algo, coisas que você não concorda, e essas situações começam a acontecer, do seu chefe falar algumas coisas para você, e essas situações começam a acontecer e você começa a murmurar, falar, esse eu acho que não é o meu lugar. Não, mas você não orou e Deus não te colocou ali naquele lugar? Esse sentimento é muito perigoso, porque nos torna pessoas que não nos contentamos com mais nada. E isso vai nos levando a tomar algumas decisões mediante as situações que vão acontecendo na nossa vida. Quando nós estamos vivendo situações de necessidade, necessidade é algo que está te faltando, mas será que você precisa disso? Todos nós temos necessidades na vida, todos nós precisamos de alguma coisa, mas o nosso pensamento é esse: será que isso é realmente uma necessidade na minha vida? Porque tem coisas que você acha bonito, que é legal, mas não são o quê? Necessidades. Então, mediante situações de necessidades, nós podemos ter três atitudes. Primeiro, tomar decisões. Nós começamos a tomar decisões por causa das necessidades. E essas decisões são decisões impensadas. Quando você toma decisões impensadas, por causa de necessidades que você não tem, você começa a cair em erros. Por exemplo, eu gostaria de trocar o meu carro, e eu tenho isso para mim, tá? Isso é para mim, eu penso dessa forma. Se você tem algo que você gostaria de trocar, eu falei de um carro, mas pode ser a casa, ou pode ser qualquer outra coisa. Então eu penso em três coisas. Isso é uma necessidade, isso é uma oportunidade, ou isso é uma vaidade. Então, se é uma necessidade, faça, troque, porque é uma necessidade. Vamos supor, você está com um carro lá que você não consegue chegar na igreja, né? É uma bênção. Alguém já teve um carro aqui que você não conseguia chegar na igreja? Eu já, irmãos, eu só por Deus. E aí é uma necessidade. Um carro que você precisa ir trabalhar que você nunca consegue chegar, é uma necessidade. Mas você tem um carro que está bom, mas apareceu uma oportunidade, você tem condições de pegar um carro melhor. É uma oportunidade, você já se preparou para essa oportunidade chegar. Então isso é bom. Deus fala ao teu coração, flui, as coisas acontecem, você percebe que não há impedimentos, isso é oportunidade. Mas quando é vaidade? Tem dois tipos de vaidade. Por exemplo, hoje eu coloquei uma camisa que a minha esposa me deu, glória a Deus, amém? Estou bonito, igreja? Essa é uma vaidade ruim? Não, a gente tem uma vaidade boa, mas tem a vaidade que é a vaidade baseada no que o outro tem. Essa é a vaidade ruim. Então eu tomo atitude impensada, eu compro coisas para agradar pessoas que não gostam de mim, que nem sabem que eu existo, eu me entro em dívidas, porque eu acho que aquilo é bom para mim, e na verdade às vezes não é. Então isso é o que estava acontecendo com o povo de Deus. Eles estavam tomando decisões, entrando por caminhos estranhos, buscando deuses que não eram deuses que podiam suprir. Por quê? Porque eles não estavam buscando suas necessidades, e sim a sua vaidade. Eles queriam ter o que os outros povos tinham. É a velha história de olhar para o gramado do vizinho, e o gramado do vizinho sempre é mais verde. Só que você não sabe o que acontece na casa do vizinho, né, irmão? Quando eu não sei se isso é só comigo ou com você, quando eu ia na casa dos meus primos, que eu era garoto, eu achava sempre que a casa dos meus primos era melhor que a minha. Então, meus tios eram melhor que meu pai, tudo era melhor que a minha. Isso no final de semana. Então, no final de semana tinha doce, no final de semana tinha refrigerante, no final de semana tinha tudo. Só que eu ia embora para minha casa, né? Só que um dia eu fiquei até segunda, e eu vi que o negócio não era tão bom assim. A coisa não é tão bom assim. Por quê? Porque a gente faz esses estereótipos, a gente cria essas ilusões na nossa cabeça, e a gente começa a tomar atitudes. E por que eu estou dizendo isso? Porque nessa noite eu quero perguntar para você: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Qual é a sua real necessidade? Porque nós estamos diante de um Deus que supre todas as nossas necessidades, irmão.
Deus tirou eles do Egito. Deus fez milagre, tirou eles da escravidão, fez milagre deles passarem por baixo do mar, né? Pelo mar vermelho. Fez com que eles vissem o faraó, aquele que oprimiu tanto a vida deles, morrer debaixo das águas, e eles saírem do outro lado salvos. Passaram 40 anos no deserto, estavam chegando diante, não aquela geração, claro, outra geração. E essa geração que não chegou é porque murmurou, é porque ficava olhando para trás. Mas a geração que estava chegando ali em Canaã também tinha esse bichinho da inconstância, de não estar contente com nada. Qual é a sua necessidade? O que você precisa hoje? Eu quero declarar na sua vida que as suas necessidades estão supridas mediante o poder de Jesus. Como eu falei para você, quando eu era criança eu tinha necessidade de tudo, mas quando minha mãe aceitou o convite, eu não tive mais falta de nada. Eu não estou falando de riqueza não, eu estou falando de vida e vida em abundância, de paz, de solidez, de segurança, de proteção, de saber que tem um Deus que te abraça, de saber que tem um Deus que te ama, de saber que você tem um lugar seguro para chegar. Quando eu conheci uma igreja, na minha cabeça a igreja era só lugar de gente perfeita. Então eu passava por igrejas, eu pensava assim, eu nunca vou entrar numa igreja. E aí o dia que eu entrei numa igreja, eu percebi que só tem gente imperfeita. Igreja é lugar de gente problemática. Igreja é lugar de gente doida. Igreja é lugar de gente que reclama muito, que tem muitas dificuldades. Mas igreja é o lugar dos salvos. Igreja é o lugar dos remidos. Igreja é o lugar dos alcançados pelo sangue de Jesus. Igreja é o lugar onde você vai ser restaurado. Igreja é o lugar onde você vai ser transformado. Aquele povo não tinha falta de nada, mas sentia falta de tudo, porque eles não buscavam mais a Deus. O que está faltando para você? Busque em Deus. Qual é a sua necessidade? Busque ao Senhor. A grande questão é essa. Então no versículo 1, o profeta Isaías usa essa estratégia de marketing, utilizando uma linguagem de um vendedor, e anuncia que tem uma mercadoria muito preciosa para oferecer. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Mas os que não têm recursos, e os que não têm dinheiro? Naquela época, como eu falei, a água potável era muito cara, era um artigo de luxo. Porém, ele não estava oferecendo água comum, e sim bens espirituais. E a primeira lição de hoje, dessa noite: as coisas mais importantes da sua vida não se podem comprar com dinheiro, pois elas não têm preço. Você pode ter o dinheiro que você quiser, a fortuna que você quiser, você pode ter a condição que você quiser, mas tem coisas, e eu vou falar de duas coisas apenas, que você não compra com dinheiro. A primeira coisa que você não compra com dinheiro é o amor verdadeiro. Amor verdadeiro não se compra, se conquista. Tem gente que acha que se tiver muito dinheiro, se for uma pessoa que tem muitos bens, é porque Deus ama ela muito. Isso não. O símbolo de que Deus te ama é que você tem um iate de 480 pés. Eu não sei se está certo, meu amigo, eu falei demais, né? Mas eu não sou obrigado a entender de iate, eu entendo de Bíblia, de palavras, né? Estou brincando, estou falando com o Ralf. O símbolo de você ser um homem amado por Deus é que você tem um duplex. Nada disso, amados. Deus te ama, independente do que você tem e do que você não tem. Não tenho nada, Senhor, eu te amo. Eu não tenho nada para te oferecer, e hoje eu não tenho nada para oferecer ao Senhor, mas eu tenho a certeza que Ele me ama e ama você, porque você está aqui. Não tenho. Essa ambição, esse desejo de querer ter mais, de tentar agradar, de tentar fazer isso ou fazer aquilo, isso nos leva a nunca nos satisfazer.
em agradar a Deus. Já sentiu isso no seu coração? Ai, Senhor, eu queria fazer mais para Ti. Se você já faz, está ótimo, irmão. Porque Jesus fez o sacrifício perfeito. Não há nada que você possa fazer que vá agradar a Deus. Porque Jesus já agradou. Então, às vezes, eu me vejo querendo fazer muitas coisas para Deus. E Deus fala, mas o meu filho já me agradou, não adianta. Então, o Senhor me ama? Eu te amo porque meu filho fez. Ele já fez. Ele pagou o preço. Então, o que eu preciso valorizar? O amor verdadeiro. Qual que é o amor verdadeiro? É aquele que está junto com você, independente do que você tem e do que você não tem. Que caminha junto com você. Que chora junto com você. Que te abraça, mas que também te chama a atenção e disciplina você. Porque a disciplina é um amor também. Jesus disciplinava os seus apóstolos. Em determinado momento, quando Tiago e João perguntaram para Jesus quem vai sentar, a mãe de Tiago e João, mas eu penso que era eles, usando a mãe para falar, quem vai sentar à direita no seu reino, quem vai sentar à esquerda? E Jesus olhou para ele e falou, de que espírito vocês são, de onde vocês... Não estou conhecendo vocês, porque aquele que quer ser grande, que sirva. Olhem para mim, olhem para Jesus. E essa busca por poder, por título, essa ambição vai nos afastar do Senhor. Então seja como Jesus, humilde e manso de coração. Quer agradar a Deus? Seja obediente. Faça a vontade do Senhor. Eu já me peguei fazendo coisas, achando que estava fazendo para Deus, mas na verdade eu estava fazendo para mim. E Deus falou assim, não tem nada de mim em você. Eita. Mas como que eu descubro isso? Perguntando, Senhor, em que o Senhor quer de mim? Faça aquilo que eu falei para você fazer, e se você fizer isso, amém. E aí eu demonstro o meu amor, o amor que eu tenho pelo Senhor, o amor que eu tenho por Deus. A segunda coisa mais importante na vida, que não se pode comprar, é paz. Paz de espírito, porque paz de espírito se cultiva. Eu sempre digo uma frase, quando as coisas começam a sair fora de controle nos meus relacionamentos, é melhor ter paz do que razão. No mundo em que ninguém tem paz, irmãos, ninguém é pacífico, se você for tentar ter razão, você vai ter problema. Eu já me peguei tentando ter razão em muitas coisas, e aí eu percebo que isso não vai me levar a nada, isso só vai me levar a ter menos paz e vai me levar para a guerra, porque as pessoas não estão dispostas a abrir mão de nada, nem das suas opiniões. Então o que eu faço? Tudo bem. Eu não posso convencer você, mas quem pode convencer você é o Espírito Santo do Senhor, e às vezes nem o Espírito Santo convence, e quem sou eu para tentar? Então eu preciso buscar em primeiro lugar a paz, a minha paz. E é interessante um homem falar assim, eu como um homem, eu nunca fui muito um homem de paz. Eu era mais um homem voltado para a guerra. Um homem colérico, um homem que qualquer coisa estava brigando, gritando. Porque eu vim de uma cultura assim, eu vim de um ensinamento assim, eu vim de uma casa assim. E quando você vem de uma cultura, de um ensinamento, de um lugar que você vem dessa forma, na sua cabeça você acredita que isso é certo. Mas quando eu conheci Jesus, eu encontrei um Deus que é calmo, um Deus pacífico, que quando as minhas necessidades, as minhas angústias estavam lá em cima, Ele falava assim, calma Daniel, calma, fica calmo, fica em paz. E esses dias eu achei maravilhoso, nós fomos fazer um casamento, e foi uma bênção o casamento, família linda, querida aqui da igreja, nossa, eu fiquei tão feliz de fazer esse casamento. E no final do casamento, uma pessoa que não é da igreja, que eu não sei se é cristão evangélico, ele falou assim, nossa, você fala com uma paz, hein?
Eu olhei para a Alessandra e falei, ele não estava lá em casa ontem, não. Nossa, o Senhor transmite uma paz, mas essa paz não é de mim, essa paz é do Espírito Santo que habita em mim. Eu não posso dar paz para você, eu não posso transmitir o que eu não... Mas o Espírito que habita em mim, esse Espírito nos dá paz. Então, eu comecei a me perguntar, o que é essa paz? Quando eu chego em casa, né, eu abro a porta, e a pessoa que está lá dentro da minha casa, ela fala assim, chegou a paz? É para mim saber se eu tenho paz ou não. Ou chegou a guerra, ou chegou a reclamação, ou chegou a murmuração. Porque é só dentro da sua casa que você vai saber se você é uma pessoa de paz ou não. E isso, você pode estar com todas as suas contas pagas, você pode ter o carro zero do ano, você pode ter o melhor emprego, mas se quando você entrar dentro da sua casa, você não levar paz, nada disso serve. Leve a paz para a sua casa. Seja uma pessoa que leva a paz. O mundo não está em paz, o mundo jaz no maligno, mas você não precisa trazer todas as demandas, as guerras, os problemas, as dificuldades, as reclamações, as loucuras para dentro da sua casa. Quando você entrar na sua casa, que entre a paz na sua casa. A segunda coisa que eu também me perguntei, quando eu vou trabalhar, essas pessoas que me conhecem, elas me conhecem como alguém de paz ou de guerra? Esses dias um moço que trabalha comigo, um representante, ele tinha ficado chateado comigo porque eu tinha pedido para outro vendedor ir visitar um cliente que ele não visitava há 6 meses, né? E aí eu pedi para outro vendedor atender, mas ele ficou bravo. Você mandou outro vendedor lá no meu cliente. Eu falei, mas se ele fosse seu cliente, você estaria visitando ele? O seu cliente ligou para mim e falou, cadê o vendedor? E ele ficou muito bravo comigo. Ele ficou 3 semanas, não, ele ficou um mês e pouco sem falar comigo. E eu fiquei tranquilo. Eu falei, me perdoa, mas eu estou fazendo o meu trabalho. E ele ficou bravo, gente. Ele não queria falar comigo. Você... me tirou o cliente. E ele ficava, e eu na minha, eu falei, não fiz nada desonesto, não fiz nada errado, eu estou fazendo o meu trabalho como supervisor. E aí, semana passada, eu mandei mensagem para ele, oi, amado, tudo bem, como é que está com você? Bom dia, Eli, bom dia. Olha, tem um cliente especial aqui, que é um cliente meu, que eu quero ir com você lá. Aí ele falou assim, mas por quê? Vamos lá. E nós fomos nesse cliente. E aí, antes de atender o cliente ia chegar às 11 horas, a gente chegou às 10 horas. A gente foi tomar um café. E aí, quando a gente foi tomar um café, eu imaginei, agora ele vai descarregar tudo, ele vai falar até, né? E aí ele começou a contar da vida dele, que ele estava com dificuldades. E nesse momento o Espírito Santo começou a ministrar na vida dele. E tudo aquilo que ele tinha falado comigo, todas as coisas que ele tinha ficado chateado comigo, agora ele estava me abraçando e falando, obrigado, foi Deus que mandou você. Por quê, amados? Porque nós precisamos ser pessoas pacíficas. Nós somos, Jesus falou, a luz do mundo e o sal dessa terra. Você precisa fazer a diferença onde você está. E a terceira coisa, na igreja, você tem sido uma pessoa pacífica, uma pessoa acolhedora, uma pessoa que as pessoas podem se aproximar de você. Por que eu falo na igreja? Porque às vezes na igreja nós encontramos pessoas também machucadas, pessoas tristes, pessoas que passaram por dificuldades, passaram por problemas. E nós às vezes não entendemos como essas pessoas chegaram ali. Então, o que eu quero dizer para você, paz de espírito e paz no espírito nós precisamos buscar, que era o que essas pessoas não tinham. Elas já não tinham mais, por isso que o profeta chama a atenção delas. Falei, olha, vinde, buscai o amor de Deus,
buscai a paz de espírito. Amém, queridos? A segunda coisa, eu já estou indo para o final, a palavra já correu. Amém? A segunda lição, nós só podemos receber o bem de Deus quando reconhecermos que é Ele, somente Ele que poderá suprir as nossas necessidades. Ele diz assim: sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aquilo que você tanto procura já foi conquistado, está pago pelo sangue de Jesus. E nada que façamos poderá retribuir o que Jesus fez por nós. Então seja grato, agradeça. Eu tenho feito isso há muito tempo. Eu abro os meus olhos e ali na televisão diz alguma coisa assim, né? A televisão às vezes fica ligada assim. Ele olha assim e fala assim, está escrito em inglês assim: a vida é boa. A minha vida é boa. A minha vida é uma bênção. A minha família é a melhor família do mundo. Eu sou grato, Jesus. Eu sou grato pelo Senhor. A partir deste momento, tudo coopera, que é o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito da sua vida é amar e servir a Deus e ser grato a Deus. A gratidão é como uma moeda, mais lucrativa do que qualquer outra coisa. Quanto mais gratidão você tiver, mais portas abertas você vai ter, mais abraços você vai receber, mais palavras de bênção você vai ter, mais caminhos abertos você vai ter. Mas tem o contrário: quanto mais ingrato você vai ter, menos portas se abrirão, menos pessoas quererão andar com você. Quererão, me perdoe o português, vão querer, me desculpa, vão querer andar com você. Já caminhou do lado de gente ingrata? Martinho Lutero tem uma frase, eu acho bem forte essa frase, mas cabe aqui. Ele diz assim: existem 3 cachorros perigosos: a ingratidão, a soberba e a inveja. Quando mordem, deixam uma ferida profunda. Eu acho, amados, eu não li isso em lugar nenhum, isso é eu que acho, tá bom? Que ele deu o exemplo de um cachorro, porque cachorro é aquele que você alimenta, né? Você dá comida para ele. E já viu o cachorro que você alimenta e ele morde a sua mão? Quantas pessoas nós ajudamos e elas nos mordem a mão? Mas mesmo assim, o que Jesus diz? Continue ajudando. Continue abençoando. Não é porque uma pessoa fez algo na sua vida que você deve deixar de ajudar os outros, não. Pelo contrário, você deve ajudar mais e mais, porque isso não é um problema seu. O problema da ingratidão não é seu, o problema é da pessoa. Isso não tem a ver com você, isso tem a ver com a pessoa. Então você não precisa se amoldar à atitude que a pessoa tem com você. Então seja uma pessoa grata, seja quem você é diante do Senhor, amoroso, querido, amável, que ouve, que abençoa e que fortalece a cada dia. Outro exemplo, Jesus dá em Lucas 17, 13 ao 17, e gritaram em alta voz. Ele está falando a respeito dos leprosos, dos 10 leprosos. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los ele disse: vão, mostrem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Quando Jesus te der uma direção, irmão, vá. Aqueles 10 leprosos falaram: Jesus, tem misericórdia de nós. Eles não poderiam ir para o templo, mas Jesus falou: vai. Eu quero trazer uma aplicação aqui, uma tradução, Daniel, mais ou menos assim. Tipo assim, quando Jesus mandar você ir para a igreja, vai. Vai. Ah, mas tem aquele irmão que não gosta de mim, tem aquele pastor que me maltratou, tem aquela irmã que falou alguma coisa, mas Jesus está mandando, então vai. Obedece Jesus, porque é lá que você vai ser curado, abençoado e fortalecido. Vai. E aí quando
eles foram, né, os 10, no caminho do templo, ó, no caminho da igreja, eles foram curados. No caminho da igreja. E aí um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados os 10? Onde estão os outros 9? Amados, se gratidão não fosse importante para Deus, Jesus não tinha perguntado onde estão os outros 9. É a palavra. E onde está você, irmão? Que foi abençoado, que foi liberto, que foi curado, que Jesus fez a obra na sua vida. Ah, eu estou aqui. Então ele se levantou. Aí Jesus disse para ele, né? Não somente, aí Jesus disse: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, somente esse estrangeiro. Então lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé te salvou. O que a gratidão faz na nossa vida? Ela nos enche de fé e de esperança. Quando você tem um coração grato, você se torna uma pessoa cheia de fé e de esperança. E caminhando para o final, se você pudesse colocar de pé, amados. Aprenda a guardar tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Já que nós recebemos as bênçãos do Senhor, já que o Senhor fez tantas coisas em nossas vidas, o profeta diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? O contexto aqui significa gastar de forma desordenada. O que ele estava falando é daquele filho que recebe uma herança muito grande do pai, só que ele gasta tudo. E às vezes a gente faz isso, a gente recebe as bênçãos, a gente recebe tudo de Deus, e a gente começa a desperdiçar. Não desperdice as bênçãos que o Senhor colocou sobre a sua vida, porque elas são preciosas. Não é porque você recebeu de graça, que foi de graça. Houve um preço, e um alto preço. Não fique buscando coisas inúteis, não fique buscando encher, satisfazer as suas necessidades carnais, mas busque os bens espirituais. 3 coisas. Primeiro, o que eu preciso buscar? A pregação da palavra de Deus. Invista na pregação da palavra de Deus. Mas eu não sou pastor, não sou pregador. Você não precisa de um púlpito para falar do que Deus fez na sua vida. Você não precisa estar aqui para falar do amor de Deus. Você não precisa ter um microfone para declarar que Jesus Cristo é o Salvador da sua vida. Não, você não precisa. Isso é gratidão. A segunda coisa: na comunhão e na adoração, invista no perdão, pois não tem como fazer essas duas coisas, comunhão e adoração, com coração cheio de mágoa. Jesus chamou 12 homens problemáticos, irmão, e eles não se davam, mas eles não estavam ali por eles. Pedro não concordava muito com Tiago e João, mas eles tinham uma missão em comum. E qual é a nossa missão? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Para de olhar os defeitos do seu irmão. Olha para ele como alguém que Jesus ama. Olha para ele como Jesus olha. Sabe quando eu começo a olhar para os defeitos do meu irmão e Jesus olha para mim e fala assim: mas você também é cheio de problema, né? Olhe para alguém que Jesus ama, alguém que Jesus chamou, alguém que Jesus está levantando. Olhe para ele com o amor de Deus e você vai ver a sua comunhão ser restaurada. E terceiro, no testemunho de quem Jesus é e de quem eu me tornei depois que conheci. Não é por mim, mas é pelo que Ele fez. E para nós viemos concluir, Jesus também nos convida. Isaías está convidando esse povo a voltar para os caminhos do Senhor. E nessa noite tem um convite para você. Feche os teus olhos. Apenas ouça o que o Espírito Santo vai dizer ao seu coração. Isaías fala com o seu povo no capítulo 1:19. Continue com os olhos fechados, ouça. Se quiserdes
e ouvirdes e comerdes o bem dessa terra, vocês serão grande nação e serão abençoados. Jesus fala conosco em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentados. Jesus diz no Evangelho de Mateus: vinde a mim. É um convite também. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero falar com você agora que está cansado de buscar coisas, de buscar por pessoas, de buscar isso e buscar aquilo, e entregar todo esse cansaço, todo esse peso, toda essa luta e toda essa dor agora nas mãos do Senhor. Senhor, nós entregamos agora toda a nossa dor, toda a nossa luta, todo o nosso cansaço, tudo aquilo que nós acreditamos que é bom para nós, mas nós também não sabemos se é bom. Então Tu sabes tudo que é bom para nós. Então tira, Senhor Deus, toda angústia, tira toda ansiedade, tira todo o peso, todo sentimento de incapacidade, Senhor Deus, de frustração, de limitação, e coloca sobre a vida do Teu povo nessa noite uma paz que excede todo entendimento. Tenha paz agora, que a paz do Senhor derrame sobre você uma certeza, um fortalecimento, algo do Senhor agora. Sinta paz, sinta paz, em nome de Jesus. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.